Pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa SaaS Hour, que é a nossa última sessão da SaaS Week. Bom, meu nome é Vinícius, sou diretor de vendas da Netscope. Tenho aqui meu parceiro, Daniel Junqueira, que vai participar comigo durante a sessão hoje. Daniel? Olá, Vini. Bem-vindos todos à SaaS Hour. É isso aí. Bom, criamos um conteúdo de qualidade, tentando realmente reproduzir o que o mercado vem pedindo, as demandas do cenário atual. E o que é realmente o SaaS, né? Essa nova estratégia que vem unificando a parte de rede e segurança. Então, iniciando aqui o nosso material, gostaria de falar um pouco sobre esse famoso quadrante mágico, né? Que a gente acabou criando o nosso cenário, que seria um quadrante mágico dos analistas. Então, imaginando que todos os analistas de mercado, se eles estivessem organizados num quadrante mágico, quem que acabou prevendo ou quem acabou entendendo melhor os movimentos do mercado, né? Então, até por isso que eu coloquei que foi assinado tem meu nome aqui, porque foi algo que a gente acabou realmente criando, customizado para cá, né? Mas vamos lá. Em agosto de 2009, o Gartner, a gente coloca ele aqui despontando como líder, ele acabou prevendo que o futuro da segurança estava na nuvem, né? E foi a primeira vez que foi citado esse famoso conceito do SaaS, né? Security Access Service Edge. E teve alguns pontos que esse relatório falava que era muito interessante, que existe um efeito de inversão, onde existia cada vez mais usuários, dispositivos, serviços, dados fora da empresa do que dentro. E também uma outra necessidade que em 2009 já era latente, era a necessidade do trabalho remoto. Então, a segurança, ela precisava ser entregue em qualquer local. Imagine que a segurança precisava ser entregue no seu escritório, mas também num dispositivo pessoal, caso você estivesse acessando alguma ferramenta de colaboração, né? Então, isso daqui é um pouquinho, voltando um pouquinho no tempo, em 2019, esse era realmente o movimento, né? E como é que as empresas estavam qual era a real fotografia das empresas nessa época, ou até mesmo nos dias de hoje, né? Realmente centrado no data center, onde você acabava construindo o seu, com várias tecnologias de segurança, você acabava criando o seu castelo, né? Você colocava o seu firewall, IPS, antivírus, enfim, proxies, e tudo isso saía em um único ponto, né? Qual que é o grande desafio? A internet de hoje, ela é basicamente essa figura da direita, né? Que é basicamente nuvem falando com nuvem, usuários em todos os lugares querendo acessar os dados, e não mais como na esquerda, né? Onde você tinha realmente todo mundo dentro dos escritórios, todo mundo fazendo back to VPN, né? Voltando para a matriz para depois sair para a internet. Então é realmente um cenário em transição, tudo isso que foi construído ao redor do tempo não atende mais às necessidades atuais, né? Então, voltando ao nosso quadrante mágico dos analistas, o Gartner acabou prevendo, né, que o futuro da segurança estava na nuvem através do SaaS, e em março de 2020, o nosso famoso confinamento mundial, né, onde realmente acelerou uma série de demandas do mercado, né? Então, um ponto interessante é que os trabalhadores remotos que antes eram pontuais, né, você tinha acessos remotos uma vez ou duas por semana, ou certos grupos de trabalho, basicamente 100% das empresas precisaram se adaptar a essa demanda, e as ações de empresas como, por exemplo, a Zoom, ferramentas de colaboração, acabaram disparando, né? Acabaram sendo muito valiosa, por causa que acabou sendo o grande braço direito do trabalho remoto, né? Essas ferramentas de colaboração. Então, o Gartner, de uma certa forma, ele acabou prevendo que o SaaS seria realmente algo muito forte nos dias de hoje, né? Então, e o que seria esse SaaS? Imagine um modelo centrado nos usuários, onde, independente da localização, o usuário ele teria como se beneficiar, como ter vários serviços sendo ativados, né? Então, nesse exemplo, eu tenho uma filial aqui, no caso, esse branch office. Quando esse usuário ele sai para a internet, ele acaba caindo nessa grande borda de rede e segurança, e ele começa a ter sua proteção sendo feita através de módulos, né, microserviços de DLP, a parte de Secure Web Gateway, que também é conhecido como um web filter tradicional, o EBA, então entender também a parte de analytics dos usuários, né, comportamento que podem ser maliciosos ou não,
A parte de Threat Protection, então realmente identificar se algum artefato malicioso está passando por esse tráfego. Então é importante muito a parte de ter visibilidade em qualquer local. Então esse é um pouquinho do resumo do que o SaaS ele acaba trazendo. Então, esse outro slide aqui animado, ele mostra um pouco o fluxo de dados, né? Hoje os dados eles fluem como água. Então cada vez mais os usuários estão acessando as informações nos dispositivos móveis, laptops, desktops, e eles acabam acessando de qualquer local. Então, essa é uma fotografia que a maioria das empresas tem nos dias de hoje, está tentando modernizar para conseguir ter esses controles um pouco mais utilizados. E aí é onde entra o SaaS. Imagine o SaaS como essa grande borda, essa grande nuvem, onde ela recebe todas as conexões de várias fontes para você conseguir ter uma única visão macro, conseguir entender o contexto de todos os acessos, né? Então, é realmente uma consolidação o que esse novo acrônimo acaba trazendo para o mercado. Então, existem alguns benefícios. Antes de passar para o Daniel, que eu gostaria de reforçar, quais são os principais benefícios desse modelo SaaS, né? A parte de complexidade e custos reduzidos, uma vez que a estrutura ela é entregue pelo vendor, vários desafios que essas empresas costumavam ter, assumindo toda essa estrutura, isso é repassado para esse vendor de SaaS, né? Então, muitas vezes, essa empresa ela vai conseguir reduzir a complexidade das integrações e também consegue otimizar os custos, uma vez que ela acaba pensando numa arquitetura maior. Habilitar novos cenários de negócios digitais. Hoje, é muito comum as empresas acabarem utilizando várias ferramentas de colaboração, né? Então, muitas vezes você tem como sancionado corporativo o Office 365, mas uma área de desenvolvimento quer utilizar Slack, uma outra área de vendas quer utilizar a parte de Google, por exemplo. Então, é algo que realmente vem mudando a forma como os trabalhos acontecem, né? Então, é algo que consegue se adaptar muito nesse novo cenário. Um outro ponto interessante dessa Service Edge é a questão de desempenho e latência. Imagine que com uma arquitetura distribuída, com data centers no Brasil, você melhora muito a experiência do usuário final, porque ele acaba indo por um caminho com realmente SLAs valiosos, né? Você acaba indo por um caminho de menor, sempre com uma qualidade de serviço superior. Um outro ponto também é a facilidade de uso e transparência dos usuários. Por muitos anos, os usuários tiveram a experiência com VPNs tradicionais de cair, de ser instável, não por um problema da VPN, mas sim por um problema da rede. Então, imagine que essa camada de rede, também sendo otimizada, ela acaba trazendo uma facilidade, uma transparência melhor para os usuários. A questão de custo operacional, uma vez que muito do trabalho ele é feito pelo vendor do SaaS, o custo operacional da sua equipe acaba sendo baixo, porque você não precisa ter a mesma quantidade de pessoas que você tinha antes, que precisam apertar todos os botões para funcionar uma tecnologia tradicional. Um outro ponto que ele é um grande aliado para o SaaS é a parte de Zero Trust, então o acesso à rede de confiança zero. Então, realmente é uma evolução do acesso remoto, você tem um controle de acesso bem definido e também, claro, se beneficiando dessa rede rápida. A maior eficácia da rede, do time de segurança e rede, então imagine o seguinte, esses dois times começam a trabalhar de uma maneira mais integrada. Por muitos anos, o time de rede tinha um projeto de Secure Web Gateway, o time de segurança tinha um projeto, por exemplo, de DLP ou CASB, mas hoje 85% do tráfego de internet vai para as aplicações web. Então, faz muito sentido esses dois grupos trabalharem de forma unificada. Um outro ponto muito legal que o Daniel vai falar a seguir é a política centralizada. Então, é realmente importante você ter uma política que consiga ser entregue independente de onde o usuário se conecte e uma maior segurança, uma vez que se é mais simples, se você consegue ter uma cobertura de maior caso de uso, você acaba reduzindo a superfície de ataque também, trazendo uma melhor segurança para o seu ambiente. Então, eu vou repassar aqui para o Daniel. Daniel, se quiser tocar aí, seria ótimo. Obrigado, Vini. Seguindo essa tendência do que o Gartner descreveu e seguindo também a tendência do que o que tem acontecido na própria forma de acesso desses usuários, a Netskope ela desenvolveu uma nuvem de segurança e nos próximos slides eu vou tentar fazer uma comparação do que está no texto do Gartner
e da maneira qual a Netscope entende e apresenta a sua solução de SaaS de uma forma realmente mais verdadeira, mais completa, mais próxima do que o Gartner descreve. A Netscope ela foi desenvolvida como um SaaS, ela é um SaaS como natureza, e a ideia da solução é garantir que você tenha como, independente de onde esteja o usuário, ou o que ele esteja acessando, você tem uma nuvem de segurança que alinhe como serviço, rede e também segurança, né, seguindo os preceitos de SaaS, né, consolidação desses serviços, mas entregue como um serviço, uma subscrição, para que você tenha como garantir visibilidade e garantir controles, quando necessários, através de diferentes serviços, né, ou microserviços que estão funcionando dentro dessa nuvem, com presença global. Se nós levarmos em conta a avaliação, a comparação, né, de soluções, muito tem se falado sobre a solução de SaaS no mercado, e eventualmente, você ouvindo de vários vendors, né, pode ficar aquela dúvida do que realmente um SaaS deveria ser. Então, os próximos slides vão procurar mostrar para vocês o que o documento original do Gartner descreve o SaaS, em cima de alguns pontos importantes, como é que você pode avaliar uma solução que realmente, né, apresenta assim como um SaaS de verdade, e como é que a Netscope procurou cumprir com esses itens, para que você realmente tenha como comparar e ver, ter noção realmente do que é uma solução SaaS de verdade. Okay? Então, aqui para referência, existe uma referência de URL, vocês vão ter acesso a essa informação depois do evento, mas, de qualquer maneira, esses pontos todos realmente garantem que uma solução possa ser descrita como um SaaS de verdade. Eu vou começar pela arquitetura em particular. Isso é um ponto extremamente importante, seja pela maneira qual a solução foi montada. O Gartner ele deixa bem explícito que uma solução de SaaS ela tem que ser montada na nuvem para a nuvem, ou seja, não é algo adaptado, algo como, por exemplo, uma solução virtual, em que se coloca, de repente, uma versão virtual de um hardware dentro de uma nuvem pública e chama aquilo de SaaS. Não é isso. Ou seja, deve-se ser uma solução de uma arquitetura de SaaS montada na nuvem, que tenha condição de escalar sob demanda e que seja montada em cima de microserviços. A razão é simples, garantir que você tenha escalabilidade quando necessário e garantir que você entregue diferentes serviços e futuros, se você precisar, de uma forma mais escalável possível, né, mais modular possível. Tá? Então, evitar hardware, evitar situações virtuais, né, que emulam uma solução de nuvem nativa na nuvem, né, para realmente você ter uma arquitetura montada de SaaS. A ideia, basicamente, para ilustrar aqui, fazer um pouco a brincadeira sobre a analogia, é evitar ter sistemas dispersos, né, ou sistemas que parecem estar integrados, mas, na verdade, são diferentes sistemas que não falam entre si, que não estão montados de uma maneira adequada, ou ainda evitar que realmente você diga que você é um SaaS, quando, na verdade, não é. E aqui a brincadeira no slide é mostrar o seguinte, você simplesmente pegar uma série de DVDs e colocar, de repente, dentro de um data center, não dá para você chamar aquilo de streaming de vídeo, né? Não dá para você fazer uma comparação com os serviços de streaming atualmente utilizados. Se a gente for fazer uma analogia para o mundo de SaaS, você, eventualmente, chamar de SaaS uma solução que pega hardwares ou versões virtualizadas daquele hardware e coloca um appliance numa nuvem pública e dispõe isso e oferece como assinatura, isso não é SaaS. SaaS, de verdade, é uma solução nativa na nuvem. E ela deve realmente ter algumas características. Ela deve ser uma solução nativa na nuvem, não deve se valer em cima de caixas on-premise ou na nuvem, não deve levar em consideração linguagens ou locais os quais as aplicações modernas não trabalham, né? Então, se a gente olhar a forma como as aplicações têm sido desenvolvidas nos últimos anos, elas levam em consideração linguagens como REST, JSON e tantas outras, né? São uma série de dialetos nos quais ali você vai ter informação sobre quem é o usuário, o que ele está fazendo ali, onde é que ele está acessando, com quem ele está conversando e se eventualmente tem um risco ali. Soluções que levam em consideração dados como, por exemplo, endereço IP de origem, portas TCP, cabeçalhos HTTP, são soluções tidas como legadas, né? Então, você precisa levar em consideração como é que essa informação, como é que essa arquitetura reconhece atividades e os usuários. Deve ser levado em consideração novas linguagens. Ela tem que ser uma solução aberta e possibilitar a integração. Não dá para você levar em consideração uma aplicação que é fechada, né, que pede para que você compre fim a fim uma determinada empresa. E, por fim,
que ofereça uma solução com um bom desempenho, né? O usuário, quando ele acessa um serviço na internet, ele não tem que notar que tem alguma coisa no meio do caminho, que tem aquela nuvem de segurança providenciando as políticas de segurança e visibilidade que a empresa precisa. Então, não deve ser complexo, tem que ser fácil acesso, fácil manutenção e uma boa experiência de uso. Tá? Então, são algumas dicas interessantes para que você olhe para a arquitetura. Do ponto de vista da arquitetura, muitas soluções de SaaS falam sobre a questão, e o Gartner leva em consideração isso no texto dele, como a gente pode ver aqui, que uma arquitetura de SaaS deve ter distribuição em diversos pontos de presença, mundo afora, quanto maior o número, melhor, e principalmente condição de oferecer adjacências, né, o peering, né, como se diz na descrição técnica, com diversos serviços. Né? Então, a ideia é garantir que você tenha uma boa experiência do usuário e garanta que o usuário chegue rápido à aplicação destino. Ele entra rápido numa rede de SaaS, ele chega rapidamente na rede de SaaS, por isso a distribuição de vários pontos de presença, e ele chega rápido até o destino dele. Daí a importância de adjacências, ou peerings, dessa rede de SaaS, dessa plataforma de SaaS, segundo o Gartner. Também, segundo o Gartner, a gente pode ver no segundo parágrafo, há recomendação para que, ao máximo possível, um tráfego de uma rede corporativa evite usar a internet pública. O porquê disso? É muito simples. A internet pública ela não tem um SLA definido. Ela é composta por diversos pontos de passagem. E esses pontos de passagem, não necessariamente eles vão oferecer ali uma qualidade de serviço interessante. O que significa isso para ti no final do dia? Que o usuário corporativo, quando passe por uma plataforma de SaaS, o correto seria que ele passasse por uma estrutura que garanta o acesso otimizado até o destino dele, independente de onde ele esteja, o usuário, onde esteja a aplicação. Se levarmos em consideração esses itens, a Netskope ela desenvolveu a arquitetura dela, a plataforma com qual a arquitetura está montada, chama-se New Edge. A ideia, basicamente, foi cumprir com o que o Gartner havia descrito, e a gente pode ver que está em compliance com isso, haja vista a quantidade de pontos de presença que a plataforma oferece, são mais de 40 hoje em dia, com adjacências a diversos serviços, né? A própria rede ela remonta muito a arquitetura de redes de CDN e peering diretos com diversos serviços de muita utilização hoje em dia, sejam sites de internet, sejam serviços de nuvem como Google, Microsoft, entre outros. Vale a pena também comentar que esses pontos de presença, e isso a gente vai ver daqui a pouquinho, em alguns instantes, o benefício desse cenário, cada um desses pontos de presença, eles têm que ter a capacidade de ofertar o processamento completo do que ele vai fazer nesses pontos locais. Qual a vantagem disso? Ou qual é o cuidado que você tem que ter na hora de fazer a comparação entre serviços de SaaS? Não necessariamente você ter um ponto de presença ou distribuir vários pontos de presença no mundo afora significa que você vai ter a melhor experiência possível para o usuário. Isso porque algumas soluções de SaaS vendem um conceito de, olha, eu tenho um ponto de presença para rotear o tráfego, por exemplo, que está aqui no Brasil, mas, empresa, se você precisar fazer DLP, o tráfego vai ser roteado do Brasil para que o serviço de motor DLP aconteça nos Estados Unidos. Isso significa que o tráfego ele vai ter que, o tráfego do usuário, né, em tempo real, vai ter que ser roteado para um país diferente para que seja processado ali, e ali você tem todos os eventuais problemas que podem acontecer entre essa conexão entre pontos diferentes, e o que significa uma pior situação de acesso daquele usuário. Então, diferente desse cenário, toda a rede da Netskope ela foi montada para que processamento de SSL, de proxy, de DLP, de controle de ameaças, ou seja, qualquer coisa que essa rede foi desenvolvida vai ser processada próximo ao usuário. Isso permite uma escalabilidade em termos de serviços, isso permite um melhor acesso do usuário ao serviço final e realmente um acesso com pontos de presença reais. Então, tomem cuidado na hora de fazer essa comparação, porque ela necessariamente vai representar melhor acesso do teu usuário quando estiver usando esse serviço de SaaS. Né? Do ponto de vista de peerings, né, ou adjacências, a importância de ter essa adjacência já foi descrita, né, realmente é acesso otimizado do usuário, e aqui a gente pode ver a quantidade de peerings estabelecidos nessa nuvem da Netskope. Esse número ele é muito fluido, né, ele cresce conforme demanda. É uma rede privada, a rede da Netskope, ela não é uma rede pública,
Portanto, vocês podem ver aqui que, em termos de adjacência, a Netscope está muito bem colocada, né? Estando abaixo apenas de empresas que têm o porte, na verdade, de mídias sociais grandes, né? de grande porte, ou mesmo os cloud providers de grande porte. Nesse quesito de cloud providers, ainda tem um outro item que talvez seja interessante você levar em consideração na hora de comparar soluções ou arquiteturas de SaaS. Quando muito, algumas soluções levam em consideração postar os serviços delas em nuvens de rede pública, como Azure, como AWS e tantas outras. A Netscope ela optou por desenhar uma arquitetura em cima de uma nuvem privada, gerenciada pela Netscope, o qual a gente tem total controle da conexão entre os pontos de presença e, eventualmente, do que está desenvolvido ou configurado dentro de cada um desses pontos de presença. Qual o principal valor dessa decisão? Uma rede privada permite que você tenha controle fim a fim do tráfego roteado por essa rede. Okay? A Netscope ela foi desenvolvida para garantir que o tráfego do usuário, onde quer que ele esteja, acessando uma aplicação do outro lado, onde quer que ela esteja, seja roteado fim a fim pela nossa nuvem, com essas várias adjacências, e você tem o melhor caminho possível. É diferente de uma estrutura que, de repente, está baseada em nuvem pública. A gente tem que lembrar que nuvem pública foi desenhada para permitir que você acesse rápido os serviços que estão na nuvem pública, não os serviços que estão passando por ela e, de repente, estão depois, né, sendo acessadas fora daquele ambiente da rede pública. Né? Então, tomar cuidado com esse quesito. Do ponto de vista ainda de processamento, levar em consideração também o suporte às últimas versões de TLS. A razão é simples, garantir que você tenha tráfego criptografado com a melhor tecnologia possível e com a melhor escala possível disponível. Então, a nuvem da Netscope ela foi desenvolvida para suporte completo na sua estrutura em TLS 1.3 e novas versões, conforme elas vão sendo lançadas. É interessante você avaliar se a sua solução tem suporte e inspeciona todo o tráfego usando esse protocolo. A nuvem da Netscope ela foi desenvolvida realmente para suportar e inspecionar tudo em TLS 1.3 e versões anteriores, mas é necessariamente forçar ou garantir que você tenha o TLS 1.3 usado na sua estrutura. Se a gente levar em consideração esses preceitos, essas tendências, os itens comentados, né, do Gartner para o mundo real, uma solução SaaS de verdade entrega o que eu vou demonstrar agora de uma forma muito simples. Um caso de uso que, de repente, uma empresa precise ter, em que ela queira, por exemplo, educar o usuário onde quer que ele esteja, quando ele estiver realizando uma atividade que venha a estar fora do compliance da sua política de segurança. Então, por exemplo, eu posso ter um caso em que uma empresa quer alertar o usuário quando ele tentar, no momento em que ele tenta fazer um upload de uma informação em cloud storage de risco, né, que tem uma baixa preparação corporativa, eu quero avisar esse usuário, principalmente se for informação que viola a LGPD. Se o usuário está, de repente, num país A, B ou C, tanto faz. Eu quero aplicar uma política e garantir que essa política esteja replicada em todos os pontos de presença. Nessa demonstração, a gente vai ver rapidamente um usuário que tenta fazer isso quando ele está localizado no Brasil. Então, a gente vai ver um usuário em São Paulo. Ele vai passar pela nuvem da Netscope, saindo pela nuvem da Netscope pelo ponto de presença de São Paulo. Um outro usuário saindo pela nuvem da Netscope pelo ponto de presença de Washington, na costa leste dos Estados Unidos. E um terceiro usuário em Japão, né? No Japão, em Tóquio, todos os três acessando o mesmo serviço. O serviço em questão na demonstração vai ser o ZipShare. Ele é um serviço de cloud storage que está localizado, esse serviço, na Holanda. Então, os três vão acessar de forma rápida, né, de cada um desses locais. Vão chegar na internet, vão chegar no ponto de presença da Netscope de forma rápida, de forma local, e vão ter como destino Holanda. Então, se a gente levar em consideração os três acessos, nós temos acima à esquerda o usuário que está saindo pelo ponto de presença do Japão. A gente pode ver no mapa ali o ponto de presença da Netscope em Tóquio. À direita, em cima no vídeo, a gente está vendo um segundo usuário que está acessando, saindo pelo ponto de presença de Washington, DC, nos Estados Unidos, da Netscope. E abaixo, em São Paulo, na verdade, um usuário que está no interior de São Paulo, saindo pelo ponto de presença no data center de São Paulo, da Netscope. Okay? Então, os três, quando acessam o mesmo serviço, o serviço do ZipShare, que está localizado na Holanda, a gente pode ver que, ao tentar fazer o upload de um dado sensível que viola a LGPD, os três, em diferentes localidades, em diferentes máquinas,
vão receber a mesma mensagem. A mensagem em questão aqui pede para o justificativo do usuário. Olha, notamos que tem um risco, tem uma informação que viola LGPD, você quer seguir adiante ou não? Se quiser seguir adiante, é o caso do usuário de Washington. Ele foi o único que justificou e seguiu adiante. Né? Mas você tem que colocar uma justificativa, e se você não quiser justificar, você pode cancelar a atividade. Mas veja que é uma política unificada, é uma política que foi distribuída pela malha, e sem que você tenha que configurar diferentes appliances, né? Colocar appliances em diferentes localidades. Você colocou a configuração num lugar só, essa configuração se replicou numa malha de rede distribuída mundialmente, e com isso você tem escalabilidade, né, e uniformidade na tua política de segurança. Seguindo a outros tópicos interessantes ou importantes no Gartner com relação ao SASE, está a questão de proteção contra ameaças. E aqui vale dizer o seguinte, o Gartner leva em consideração que essa plataforma que se provê, ou que se dispõe a prover uma plataforma de SASE, ela tem que levar em consideração a possibilidade de identificar anomalias do usuário, de identificar e detectar malwares, independente do tipo do malware, né? Se a gente está falando de um malware que leva em consideração uma assinatura, que leva em consideração um malware de dia zero, comportamental, o que seja, mas ter a condição de identificar com possibilidade de você utilizar tecnologias avançadas, como sandboxing, como inteligência artificial, entre outras. Também a possibilidade de você criptografar a informação fim a fim, razão pela qual você tem a condição de proteger a informação do usuário em direção à aplicação do outro lado. Né? Então, seguindo esse preceito e fazendo uma comparação com o que a gente tem hoje no dia a dia, muitas empresas que trabalham da forma tradicional e tentam se proteger com relação à maneira mais moderna ou atual com a qual as ameaças têm se comportado, elas vão tentar fazer a proteção em cima da sua pilha de segurança. Então, de acordo com o Q-Chain dos malwares, né, você vai ter ali uma série de plataformas que vão ser colocadas, plataformas de endpoint, plataformas na rede, firewalls de próxima geração, ou IPS, enfim, uma série de ferramentas que vão tentar fazer ali aquele papel de proteção tal qual ele fazia há mais de uma década. O problema é que os ataques mais recentes, e aqui eu estou falando no mínimo, pelo menos 18 meses, em nuvem, na nuvem, eles obedecem a um comportamento distinto. Eles procuram fugir, né, desse comportamento tradicional, né, legado de proteção de segurança, usando serviços confiáveis de internet. Então, os próprios serviços de nuvem conseguem ser usados por esses criminosos para garantir que eles fujam, né, do conceito tradicional de segurança e usem serviços confiáveis, com boa reputação. Exemplos, Azure, AWS, Dropbox, Box e tantos outros, que eventualmente são sancionados, são regulados pela empresa, e você vai lá e deixa aquele serviço ser acessado pelo usuário. Quando, na verdade, eles estão sendo usados como veículo para se propagar, veículo para evadir, para manter, né, um acesso com maior duração e, inclusive, permitir movimentação lateral. Então, se a gente fizer uma analogia da maneira com a qual os serviços legados foram montados, eles protegem parte do acesso, então aqueles acessos a sites com baixa reputação, eles vão ser negados, ou listas, né, que você eventualmente coloque como blacklist, eles vão ser negados, só que aqueles serviços que a empresa precisa usar, serviços sancionados, e que têm sido usados nos últimos 18 meses, vários registros apresentados na indústria, para que você realize ataques, esses estão sendo permitidos. Então você tem uma avenida de serviços sancionados que são permitidos, têm boa reputação, são assinados por essas empresas, né, em termos de SSL, mas têm sido usados para a propagação desses malwares. Soluções legadas de segurança não conseguem ver isso, não conseguem se proteger. Elas não foram desenhadas para isso. Uma solução SASE de verdade tem que ter condição de fazer esse tipo de análise. E foi nesse sentido que a ferramenta da Netskope, a plataforma da Netskope, procurou desenvolver a sua ferramenta, o seu guarda-chuva de ferramentas de proteção contra malware. Existem diversos motores que visam garantir que você tenha visibilidade da informação, aprenda qual é o padrão normal, natural dos usuários de acessar aplicações de nuvem, tenha como detectar anomalias, diferentes métricas podem ser usadas para você identificar isso, além de detectar malwares, além de detectar também contas usadas, né? Muitos serviços, por exemplo, ou tentativas ou iniciativas de phishing
usam serviços conhecidos, né, com boa reputação. Eventualmente alguém vai lá e monta lá um serviço de phishing, né, um portal de phishing, usando um site do SharePoint, né, usando um serviço da Google, né, um post lá da Google. Então, são serviços que têm boa reputação. Então, ter a condição em cima das ferramentas da Netscope para que você tenha como identificar quais são essas contas, quais são as atividades dos usuários, e aí poder detectar atividades que não estão dentro do padrão de um usuário acessar. Também poder detectar, de acordo com diversos motores, que incluem assinatura, método heurístico, sandbox, inteligência artificial, entre outros, com a possibilidade de integrar com outros serviços externos, quando algum malware for trafegado, quando algum malware estiver em repouso no serviço sancionado teu. Tá? Então, garantir que esses serviços todos possam ser reusados conforme você acessa serviços de nuvem, conforme você acessa a internet ou acessa nuvens públicas. Por fim, contexto. Então, muito do que se diz do ponto de vista de ferramenta ou dos preceitos do SaaS, segundo Gartner, descreve-se a possibilidade de você ter diversos serviços, né? Mas a capacidade de você identificar o contexto qual o usuário está acessando aquele serviço. Então, não basta se levar em consideração ou se basear na hora de você permitir ou não um acesso, permitir ou não uma atividade, simplesmente coisas como a endereço IP de origem ou porta de origem. Isso não existe mais. Tá? Então, você tem a possibilidade de ir além e garantir que você tenha como levar em consideração vários parâmetros para entender qual é a situação daquele usuário, onde ele está, qual a máquina que ele está usando, se a máquina é corporativa, se ela está segura ou não, qual a postura da máquina, né? Qual a postura de segurança do serviço que ele está acessando. E, baseado nessa condição, esse conjunto de informações, você pode tomar uma decisão. Seja essa decisão negar, avisar, criptografar, colocar em quarentena, o que seja. Mas você ter condição de tomar uma decisão baseada em mais critérios. Por fim, na hora de realmente ter a condição de obter dados, né, a visibilidade da informação, não se levar em consideração metodologias ou linguagens que a gente vem usando na indústria por anos, por décadas. Né? Então, você tem que levar em consideração, e há aqui no último parágrafo aqui do Gartner, a gente pode ver realçado aqui o uso de APIs, né? O REST, JSON, ou tantos outros dialetos, para você extrair a informação do contexto. Então, talvez a instância, talvez a conta do usuário que ele está acessando, ela não vai estar num cabeçalho HTTP, ela não vai estar num endereçamento IP, não vai estar num domínio. Ela vai estar apresentada realmente em mensagens que são trocadas entre o usuário, o browser do usuário, o aplicativo do usuário e o serviço do outro lado. Então, ter a possibilidade de reconhecer isso numa nova linguagem acaba sendo extremamente importante para que você realmente possa fazer a diferenciação entre um serviço de SaaS e um serviço de SaaS de verdade. Do ponto de vista gráfico, ter condição de realmente entender essas instâncias, né, em cima dessas novas linguagens e poder aplicar esses serviços, serviço de DLP, serviço de proteção contra ameaças, de controle de acesso, com base nessas informações. Então, informações que são aprendidas em camadas superiores, em linguagens diferentes, via REST, via JSON, e ter condição de aplicar os controles em cima dessa informação. Extremamente importante, independente se a informação está sendo cifrada ou não. A questão de contexto, do ponto de vista da Netscope, ela foi levada muito a sério desde o princípio. A gente pode ver mais alguns itens associados à questão de detecção de anomalias e visibilidade mais uma vez, e uma comparação do que a Netscope desenvolveu, o que a gente descreve como contexto, a maneira como a gente acredita que isso pode ajudar qualquer empresa, em que você tenha parâmetros diferentes que levam em consideração o usuário, o grupo o qual ele faz parte, o dispositivo que ele está acessando, a postura do dispositivo, o serviço que ele está acessando, entre outros. E com base nesse contexto super rico, você tem a condição de tomar decisões. As decisões vão basear de acordo com o contexto. Um usuário que apresenta mais risco vai, obviamente, ter um número menor de atividades permitidas, ou vai sofrer um número maior de controles por parte dessa plataforma de SaaS. Isso é extremamente válido para uma empresa que realmente está olhando para uma plataforma de SaaS. Seja por um serviço que está sendo acessado por dispositivos corporativos, mas também a possibilidade de suportar toda a iniciativa de Bring Your Own Device, né, dispositivos pessoais, que podem eventualmente ter ou precisar acessar um serviço corporativo. Isso é extremamente válido e pertinente se a gente levar em consideração todo o processo de pandemia pelo qual a gente está passando. Não necessariamente todo mundo que está trabalhando em casa
teve chance de ter um dispositivo corporativo disponibilizado, mas precisava trabalhar, né? Então, como garantir que esse acesso, essa balança entre o acesso de dispositivos não corporativos e uma aplicação corporativa, né, uma conta corporativa de internet, possa acontecer. Então, extremamente válido dentro dessa estrutura. Eu volto para ti, Vini, para que você possa fazer algumas considerações sobre o que foi apresentado e, como sempre, à disposição de quaisquer eventuais dúvidas que apareçam. Obrigado. Ótimo, Daniel. Parabéns pela riqueza de detalhes nesse assunto que ele é tão moderno, né? Que é um assunto que está trazendo tantas dúvidas também, porque, querendo ou não, a gente está quebrando alguns paradigmas com esse assunto. Eu acabei trabalhando muito tempo com ferramentas on-premise e hoje todo esse conceito da nuvem vem trazendo também uma necessidade muito de entender e também esclarecer o funcionamento. Então, convido a todos também a utilizarem o nosso chat para colocar as dúvidas ali, que a gente vai estar respondendo uma a uma. Então, acho que vale a pena. A gente sabe que tem muito conteúdo, mas se tiver qualquer dúvida, pode escrever aqui ao lado que a gente vai estar ajudando vocês com certeza. Então, para finalizar nesse infográfico que eu tenho aqui, né? Como detectar uma estratégia de SaaS correta? As principais dicas para que você consiga, vamos dizer assim, se posicionar e entender o que é, vamos dizer assim, realmente relevante para esse tipo de tema, né? A gente começando aqui pela esquerda, nativo em nuvem, né? Acho muito interessante essa parte do Veja Bem, porque muitas tecnologias elas acabam dispondo do legado. Então, elas acabaram se adaptando com o tempo, acabaram mascarando, né? Como a gente viu num exemplo, criando esse Netflix, com, na verdade, tinha tocadores de DVD do outro lado, mas, vamos dizer assim, se modernizar do ponto de vista de criar aplicação nova é muito complexo. Então, realmente, nascer na nuvem sem o legado cria uma vantagem muito competitiva para a gente. Então, realmente, acho que vale a pena você sempre procurar ferramentas que são nativas na nuvem, que tenham, vamos dizer assim, a estratégia de Cloud First, né? Proteção do usuário e dados com contexto. O Daniel apresentou, a riqueza de detalhes hoje é algo muito importante. Quando você está falando de aplicativos na web, você tem as instâncias corporativas e as instâncias pessoais. É muito importante que a sua tecnologia consiga identificar e consiga criar uma postura diferente quando você vai pegar um arquivo que fere LGPD e vai colocar, por exemplo, no seu Gmail pessoal e ter uma outra postura quando você colocar isso no seu Gmail corporativo, por exemplo. Então, muito importante também contexto e detalhes dos usuários. Um Next Generation Secure Web Gateway, como eu comentei, essa é a evolução do Web Filter tradicional. Então, quando você está pensando em SaaS, que eu vejo muito no mercado, o Next Generation Secure Web Gateway ele é um bom primeiro passo para você começar a ter uma postura melhor nesse ambiente cloud. Então, começar a governar realmente toda a internet num único ponto, com essa visibilidade, é um ponto que vale a pena pensar. Tem outra forma, tem outros clientes que acabam iniciando muito pelo Zero Trust, né? A questão de muitas vezes o hardware que ele tem hoje, ele não tem cargo suficiente para absorver todo esse acesso remoto que aumentou de maneira exponencial. Então, tem o Zero Trust também pelo Gartner, ele é reconhecido como ser também uma ótima porta de entrada para uma estratégia de SaaS. Então, você acabar pensando em modernizar o seu acesso remoto às aplicações privadas, com certeza você precisa ter ali um botãozinho de Zero Trust para você avaliar também nas tecnologias. Um outro ponto que foi comentado, POPs versus Virtual POPs. Esse é um tema que ele pode ser muito extenso, mas pensa que se você tem a autonomia do seu data center, na hora que a sua conexão ela for para algum vendor de SaaS, se você tem autonomia, você vai sempre decidir pelo caminho que é mais rápido, que tenha, vamos dizer assim, a melhor performance. Se você está num ambiente terceirizado, imagina se você estivesse numa nuvem pública, através de uma Amazon, através de uma Azure, quem decide o caminho acaba sendo essa nuvem pública. Então, quando se fala de acesso à internet, é muito importante que você vá para o caminho mais rápido. Então, realmente, a estratégia de um POP privado, ela acaba sendo um data center privado, onde você consegue realmente controlar a última milha, acaba trazendo um benefício enorme para o cliente. E realmente ser simples, né? Eu acho que esse é o principal valor que o SaaS, né, o software como serviço, trouxe para o mercado com vários aplicativos famosíssimos, e a segurança ela vai na mesma linha. A ideia é entregar essa segurança de forma simples
que as empresas consigam adotar isso, consigam atingir níveis de maturidade de maneira muito rápida, e mais do que tudo isso é ter visibilidade do dado, que ele é o principal ativo das pessoas hoje. Então, essas são algumas dicas que eu gostaria de deixar. Esse material ele vai ser disponibilizado para vocês. De novo, utilizem a parte do chat para tirar qualquer dúvida conosco. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu e meu amigo Daniel estamos aqui. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.